Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo 2018. Então, vamos lá, como sempre, acompanhando mais uma questão. A questão diz assim: para movimentar um arquivo entre dois diretórios, de modo que não fique uma réplica desse arquivo no diretório onde ele estava inicialmente, qual é a sequência de atalhos de teclado que deve ser executada após selecionar o arquivo através do mouse? Observação: o caractere mais, o caractere adição, foi utilizado apenas para a interpretação. E aí ele vem ali, coloca lá a letra A, Ctrl+C no diretório inicial e depois Ctrl+V no diretório de destino. Lembrando que Ctrl+C é o comando copiar e Ctrl+V é o comando colar. Na letra B ele diz Ctrl+C no diretório inicial e depois Ctrl+C no diretório de destino. Ele está dizendo para copiar e copiar de novo. Depois na letra C ele diz Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+X no diretório de destino. O Ctrl+X é o comando recortar. Aqui é como se ele estivesse dizendo para recortar no diretório inicial e recortar no diretório de destino. A letra D disse Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+V no diretório de destino. O Ctrl+X é o recortar e o Ctrl+V é o colar. Nesse caso da letra D, ele está recortando do diretório inicial e colando no diretório de destino. E a letra E disse Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+C no diretório destino. Na letra E ele está dizendo para recortar no diretório inicial e depois copiar no diretório de destino. Bem, é muito importante aqui que para a resolução dessa questão, a gente consiga observar que o iniciozinho da questão disse para movimentar um arquivo entre dois diretórios. Significa que ele quer retirar da origem e colocar no destino. Porque quando nós dizemos movimentar, movimentar é retirar de um lugar e colocar em outro. Quando é copiar, aí copiar é manter o arquivo na origem e criar uma cópia no destino. Isso se fosse copiar. Mas como é movimentar, vou repetir, movimentar eu tenho que retirar do diretório inicial e tenho que colocar lá no diretório de destino, sem deixar no diretório inicial esse arquivo. Esse arquivo tem que sair do diretório inicial e tem que ser colocado no diretório de destino. Nós vamos fazer a prática disso no passo a passo e aí eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui um diretório chamado concursos, com um arquivo chamado curso.txt que eu acabei de selecionar com o botão esquerdo do mouse. E aqui nós temos o famoso comando recortar da tecla de atalho Ctrl+X. Quando eu clico no comando recortar agora, ele a princípio ainda não recorta. Quando eu uso, por exemplo, o Windows Explorer ou o explorador de arquivos aqui do Windows que eu estou usando para exemplificar. A princípio não recortou, mas ele marcou para recortar. Como é que eu sei disso? Porque se eu for para um outro diretório, vamos pegar aqui o diretório aulas, e eu aplicar o comando colar, que é o Ctrl+V, ele colou aquele arquivo curso.txt aqui no diretório aulas. E quando eu volto para observar o diretório concursos, não está mais lá o arquivo. Isso quer dizer que aquele arquivo saiu aqui do diretório inicial concursos e foi colocado lá no diretório de destino. Mas qual é o comando que eu usei para isso? O Ctrl+X e o Ctrl+V. Porque o Ctrl+X aplicado aqui no diretório concursos recortou, isto é, retirou esse arquivo aqui do diretório concursos e depois o Ctrl+V, que é o colar, colou esse arquivo aqui no diretório aulas. Então ele realmente saiu da origem e ficou aqui no destino, que é exatamente o que a questão pediu, porque a questão disse assim, para movimentar o arquivo entre dois diretórios, de modo que não fique uma réplica desse arquivo no diretório onde ele estava inicialmente. Perfeito. Não ficou uma réplica desse arquivo no diretório inicial. Ele passou a constar só no diretório de destino. E o que eu usei para isso? O recortar e colar. Quais são as teclas de atalho do recortar e colar? O Ctrl+X e o Ctrl+V. Então eu usei aqui primeiro Ctrl+X no diretório inicial e depois Ctrl+V no diretório de destino. Isto é, recortar e colar. Bem, vamos supor que numa outra questão ele peça para copiar o arquivo, mantendo uma réplica no diretório inicial. Bem, se fosse para copiar o arquivo, mantendo uma réplica no diretório inicial e no diretório de destino, aí seria o Ctrl+C e o Ctrl+V. Daí seria a resposta à letra A de América. Mas como era para movimentar, aí foi Ctrl+X, Ctrl+V aí da letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Questão bem interessante aí.
Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!